12 de maio de 2022, o dia em que ocorreu o maior evento astronômico. Pela primeira vez na história, os cientistas conseguiram uma foto do buraco negro supermassivo Sagitário A, escondido nas profundezas da Via Láctea, a uma distância de 27 mil anos-luz da Terra. Nem vale a pena mencionar a importância dessa imagem, ela é óbvia. Em primeiro lugar, a foto serve como prova de que na nossa galáxia realmente existe um objeto igual ao que há nos centros de outros aglomerados estelares semelhantes. O que podemos afirmar com certeza ao observar esta imagem? Quais outras imagens incríveis mudaram nossa compreensão sobre as galáxias e o que no universo supera as dimensões da nossa Via Láctea em dezenas ou até centenas de vezes? Hubble. O avanço das tecnologias em pesquisas astronômicas permite observar objetos que, há 10 anos, os cientistas nem imaginavam ver. Graças a isso, surgiu uma espécie de ranking das galáxias gigantes, além da primeira imagem relativamente nítida de um buraco negro em nossa galáxia. Porque antigamente não era possível observar o buraco negro supermassivo Sagitário A? Para explicar essa omissão, vamos recorrer à terminologia. O que é Sagitário A do ponto de vista da astronomia? Antes de tudo, é uma fonte de rádio compacta que emite raios X, infravermelho e outros espectros. É também um buraco negro supermassivo de densidade enorme. Considerando o pequeno tamanho do objeto, assim como sua invisibilidade, já que nem mesmo os fótons de luz conseguem escapar do interior desse voraz abismo, foi necessário utilizar uma ótica sem precedentes para observá-lo. E então, finalmente, isso aconteceu. A foto do fantasma localizado no centro da Via Láctea foi tirada por um telescópio com o nome histórico de Telescópio do Horizonte de Eventos. Este é um projeto planetário, uma rede global composta por várias estações de interferometria espalhadas por toda a Terra. As capacidades desse conjunto de telescópios foram muito ampliadas em relação a projetos anteriores. Qual o significado prático disso? Os 8 observatórios que fazem parte desse conglomerado, na verdade, formam uma antena poderosíssima com o diâmetro do próprio planeta Terra. Dessa forma, ela pode captar objetos de dimensões extremamente pequenas, claro, em escala universal. Usando a linguagem dos astrônomos, conseguimos ver corpos celestes com tamanho de algumas dezenas de microsegundos de arco. Para comparar, imagine que deixamos uma rosquinha comum no fundo de uma das crateras ou mares da Lua. Usando a gigantesca antena do telescópio do Horizonte de Eventos, os observadores poderiam ver claramente esse produto de farinha sem sair da Terra. Como é o aspecto de um buraco negro pesado e superdenso no centro da Via Láctea? Na imagem, é possível ver a luz de fundo envolvendo o objeto com um halo brilhante. Isso corresponde bem ao que imaginamos, pois Sagitário A está realmente envolto por uma nuvem densa e quente de gás, cujo diâmetro é de quase 2 parsecs. De onde veio esse gás? Ele é composto pela matéria da qual, grosso modo, o buraco negro se alimenta. As estrelas próximas são as fornecedoras dele. Aliás, as observações mostraram que as estrelas orbitam o buraco negro em velocidades incríveis, chegando a várias dezenas de % da velocidade da luz. Mas será que, com uma óptica tão avançada, podemos olhar muito além dos limites da nossa galáxia? Não só podemos, como devemos, afinal o universo esconde uma infinidade de segredos. Por muito tempo, a Via Láctea foi vista como uma galáxia grande. Seu diâmetro é de aproximadamente 100 mil anos-luz, embora alguns cientistas mencionem outro número, 1 milhão de anos-luz. Mas como se sabe, tudo é relativo, por isso o nosso aglomerado estelar já foi há muito tempo retirado do pedestal de honra. No momento foram identificados 5 líderes Golias, embora suspeitemos que a lista está longe de ser definitiva. As galáxias sobre as quais vamos falar agora superam em muito as dimensões da Via Láctea e também impressionam por outras características surpreendentes. O quinto lugar vai para a galáxia com o codinome 3C348.
No centro dela, também há uma fonte de rádio superdensa, o buraco negro Hércules A. A diferença desse objeto é que ele é 1000 vezes mais massivo que Sagitário A, pesando 4 bilhões de sóis. Esse é um dos buracos negros mais impressionantes conhecidos pela ciência. Para detectar a galáxia mencionada, não foi necessário o telescópio do horizonte de eventos. O bom e velho Hubble deu conta dessa tarefa muito bem. Já a radiação monstruosa emitida por esse objeto foi registrada com a ajuda de uma matriz de antenas super grande, um grupo de radiotelescópios localizados no estado do Novo México. Os astrofísicos têm certeza de que os jatos infernais emitidos pelas galáxias aparecem justamente graças aos seus buracos negros. Embora esses fenômenos ainda sejam muito pouco estudados. Onde fica a galáxia elíptica 3C348? Acredite, é muito longe, a 2 bilhões de anos-luz da Terra. E mesmo assim tivemos a sorte de notar que esse objeto emite 1 bilhão de vezes mais ondas de rádio do que o nosso Sol, sendo ao mesmo tempo uma das fontes de rádio extragalácticas mais brilhantes no céu observável. Além disso, os jatos relativísticos emitidos pelo centro galáctico alcançam uma distância de 1 milhão de anos-luz. O nome da galáxia e do buraco negro, Hércules em seu centro, vem da constelação de mesmo nome, que está localizada nas proximidades. O que poderia ser mais monstruoso do que a galáxia apresentada? No entanto, em quarto lugar no nosso ranking está um objeto ainda mais impressionante, com o codinome IC1101. A distância até ele é de mais de 1 bilhão de anos-luz. A galáxia elíptica supergigante, localizada na constelação de Virgem, por muito tempo descansou sobre os louros de Líder. E de fato, o que pode ser mais grandioso no universo? Mas não vamos tirar conclusões precipitadas. Então, IC1101 é uma das galáxias do enorme aglomerado Abel 2029. O diâmetro desse monstro é de 6 milhões de anos-luz. E em termos de largura, essa galáxia ainda lidera entre outros conglomerados estelares. Os outros parâmetros da IC1101 não são menos impressionantes. Vamos tomar a Via Láctea como referência. A galáxia mencionada é 20 vezes mais massiva e 60 vezes maior que a nossa. Diga, você consegue imaginar tais proporções? Se ela estivesse no lugar da Via Láctea, engoliria facilmente a nebulosa de Andrômeda, as 2 nuvens de Magalhães e, de sobremesa, a galáxia do Triângulo. Como foi que a IC1101 cresceu até atingir proporções tão inacreditáveis? Os astrofísicos acreditam que isso foi precedido por múltiplas colisões e fusões de várias grandes galáxias. Engraçado, mas no século XVIII, quando ela foi descoberta, devido ao seu tamanho incrível, o objeto foi erroneamente considerado uma nebulosa. Que tipo de monstro cósmico ficou em terceiro lugar? Apresento a vocês, esta é a galáxia radiolenticular Catálogo Geral de Galáxias de Uppsala 9555, localizada a 820 milhões de anos-luz do nosso planeta. Astrônomos também acreditam que o objeto surgiu da fusão de aglomerados estelares menores. Quer saber o tamanho desse monstro? Por favor. Em diâmetro, a galáxia chega a quase 8,4 milhões de anos-luz, e isso é 83 vezes maior que a Via Láctea. O objeto com o índice Catálogo Geral de Galáxias de Uppsala 9555, descoberto por um sistema óptico LOFAR um pouco ultrapassado, por sua vez, faz parte de um aglomerado densamente povoado de monstros celestes semelhantes. Considerando os resultados combinados de pesquisas e observações, os astrônomos têm certeza de que no centro de cada galáxia existe um buraco negro massivo que emite rádio, por analogia com a Via Láctea e seu Sagitário A. Pedimos aos mais sensíveis que parem de assistir, pois verdadeiros mestres estão entrando em cena no palco do universo. Se alguma nave espacial resolvesse atravessar a galáxia Trice 236, isso exigiria 15 milhões de anos-luz, ou 4,5 megaparsecs.
Esse é exatamente o diâmetro desse aglomerado estelar mencionado. A radiogaláxia pertence à classe Fanaroff-Rayleigh 2, e ela é uma das maiores já descobertas até agora. Como era de se esperar, no centro dela há uma fonte de rádio supercompacta, ou seja, um buraco negro que emite ativamente jatos de alta energia. O comprimento dos jatos mortais chega a quase 15 milhões de anos-luz. Que sorte que no coração da Via Láctea se esconde um objeto mais equilibrado. Caso contrário, a existência da humanidade poderia estar em risco. Qual telescópio está envolvido na descoberta do 3C236? O mesmo Low Frequency Array. Durante a observação, os cientistas notaram várias regiões quentes estranhas de origem desconhecida nos jatos relativísticos. De onde elas vieram e o que podem significar? Foram feitas várias suposições, incluindo a hipótese de uma perturbação no processo de acreção de matéria. E aqui está o nosso campeão. A cereja do bolo é a maior galáxia do universo que já conseguimos observar. O nome dela é Alcyon. O aglomerado foi descoberto em fevereiro de 2022, com um diâmetro de 5 megaparsecs, ou 16,3 milhões de anos-luz. Perto desse monstro, a nossa Via Láctea pareceria um pequeno ponto. Galáxias tão gigantescas são um mistério não resolvido do macrocosmo. Como elas se formam? O que as faz atingir dimensões tão incríveis? Será que é só porque algumas galáxias se fundem entre si, ou a resposta está em outra coisa? Essas perguntas ainda precisam ser respondidas. Quase toda gigante é caracterizada por emissões de jatos relativísticos assassinos, o que mais uma vez confirma a conclusão de que há buracos negros ativos nas regiões centrais dos conglomerados estelares. É notável que praticamente todas as galáxias mencionadas sejam bastante antigas, por isso, inevitavelmente encontraremos outras estruturas gigantescas. Isso é apenas o começo de uma busca fascinante. Isso é bom ou ruim? Os astrofísicos estão empolgados, afinal, estudar enormes aglomerados de estrelas, especialmente aqueles com buracos negros ativos, fornecerá a chave para entender a mecânica de muitos processos no universo que, infelizmente, ainda estão ocultos para nós. Quais pensamentos vêm à sua mente quando se fala sobre a população humana? Não é verdade que às vezes surgem sentimentos ambíguos? Por um lado, durante sua existência, a humanidade alcançou grandes avanços progressivos. Aprendemos a tratar doenças mortais, criamos muitas máquinas inteligentes, desviamos rios, transformando terras inférteis em jardins florescentes, conquistamos picos de montanhas e exploramos o fundo do oceano. Por outro lado, a humanidade mentalmente não avançou muito além das tribos bárbaras, que incessantemente tentam conquistar territórios alheios, matam em nome de deuses imaginários e agem a partir da força. Talvez essa seja mais uma resposta ao famoso paradoxo de Fermi. Eles não estão aqui porque ninguém quer ter nada a ver conosco. Afinal, a grande maioria dos habitantes da Terra é agressiva e primitiva demais. Pode levar séculos para corrigir esse aspecto mencionado. Enquanto isso, o progresso é implacável e ignora doutrinas morais. Por isso seguimos persistentes buscando semelhantes no frio do cosmos. Recentemente, uma notícia surpreendente correu o mundo. Perto da estrela mais próxima de nós, Próxima Centauri, foi descoberta mais um planeta. Será que já existe vida por lá? A Próxima Centauri está localizada a cerca de 4 anos-luz da Terra. Provavelmente é por isso que ela tem esse nome, já que próxima em latim significa a mais próxima. O astro tem um tamanho bastante modesto. Seu diâmetro é apenas 1,5 vezes maior que o de Júpiter. Se compararmos Próxima Centauri com o nosso Sol, ela é 8 vezes menor em massa e 7 vezes menor em diâmetro. No geral, o sistema é composto por 3 estrelas. 2 delas estão localizadas relativamente próximas uma da outra. Já próxima, no momento, está a quase 2 bilhões de quilômetros das outras integrantes do trio estelar. A maior delas, muito maior que o nosso Sol, é a Centauri A. Sua parceira mais próxima é cerca de metade do tamanho, enquanto próxima é a menorzinha em comparação com suas vizinhas distantes.
É por isso que é impossível observar a estrela sem o uso de equipamentos ópticos especiais. O que a descoberta dessa pequena estrela, que aconteceu, aliás, em 1915, nos traz de benefício? Antes, pensava-se que o astro mais próximo do Sol era Centauri A. Depois, descobriu-se um sistema planetário em Próxima Centauri. Naturalmente, como sempre acontece nesses casos, os astrônomos começaram a fazer suposições sobre se existe vida biológica em pelo menos um desses planetas. Isso parece improvável, afinal, Próxima Centauri é uma anã vermelha, uma estrela extremamente instável, cuja vida é constantemente acompanhada por emissões de uma quantidade incrível de energia, destruindo tudo em seu caminho. É preciso entender que a existência de uma anã vermelha é um verdadeiro inferno tanto para ela mesma quanto para os objetos ao seu redor. Próxima Centauri pertence às estrelas de vida longa. As anãs vermelhas vivem dezenas de trilhões de anos, permanecendo por mais tempo na sequência principal e sem se transformar em outros tipos de astros. Isso significa que, uma vez desenvolvida, a vida em planetas próximos a essas estrelas tem certas chances de continuar progredindo. Acho que por aqui as boas notícias acabam. As anãs vermelhas são muito pouco brilhantes. Por exemplo, a luminosidade da Próxima Centauri é 10.000 vezes menor do que a do nosso Sol, ou seja, um possível exoplaneta deve estar suficientemente próximo da estrela. Caso contrário, simplesmente não haverá luz e calor suficientes para o surgimento da vida. Essa condição leva ao seguinte problema: o bloqueio de maré. O que é isso? Quando um corpo menos massivo se aproxima de um maior, é forçado a girar sempre mostrando o mesmo lado. Esse fenômeno também ocorre no sistema solar. Por exemplo, lembre-se do nosso satélite constante, a Lua. Quais condições físicas a superfície de um planeta em captura de maré pode oferecer? De um lado, os oceanos de lava vão ferver, enquanto no hemisfério sombreado reinará uma era glacial eterna. Mas qual é o principal obstáculo para o surgimento da vida em planetas ao redor de anãs vermelhas? É a intensa atividade dessas estrelas. As explosões radiativas esterilizantes são capazes de destruir qualquer indício de vida desde o início. Aqui isso pode ser comparado. Imagine que o nosso Sol se transformasse em um gigante vermelho por alguns milhares de anos e depois voltasse ao seu tamanho original. Adivinhe o que aconteceria com a Terra durante esse período. Basicamente, uma anã vermelha é como uma mulher com instabilidade emocional durante um desequilíbrio hormonal. É impossível prever quando ocorrerá o próximo surto destrutivo. Isso é teoria e, na prática, como Próxima Centauri é relativamente próxima, seu sistema planetário é bem estudado. Além disso, a cada ano são descobertos novos detalhes. Sabe-se que na chamada Zona de Cachinhos Dourados, o setor habitável da estrela, orbitam vários planetas. Cientistas tiveram extrema dificuldade em descobrir objetos tão pequenos. Para isso, foi necessário usar todos os métodos indiretos de observação conhecidos. Em particular, o método das velocidades radiais foi amplamente utilizado. Em que consiste o princípio mencionado? A questão é que os planetas, mesmo os menores em tamanho, exercem influência sobre suas estrelas, deslocando o centro de gravidade delas. Isso é evidente pelo efeito Doppler. Dessa forma, os astrônomos, observando o deslocamento das linhas espectrais com um espectrógrafo de alta precisão e medindo as variações de velocidade, revelaram ao mundo o sistema planetário ao redor da anã vermelha, Próxima Centauri. Para a observação, foi utilizado o telescópio Very Large Telescope e um espectrógrafo especializado chamado Expresso. Mas, apesar da alta precisão dos equipamentos inteligentes, os cientistas duvidaram por muito tempo. Talvez isso seja apenas variações periódicas no brilho da estrela. As preocupações não se confirmaram. Então, os catálogos foram atualizados com mais um objeto do sistema estelar, Próxima D. Até o momento, 3 planetas de tamanhos e características diferentes foram descobertos ao redor de Próxima Centauri. A última, como já foi dito, foi detectada em fevereiro de 2022. Um grupo de astrônomos do Observatório Europeu do Sul, no Chile, realizou isso. Os cientistas anunciaram a existência de Próxima S 2 anos antes. Como é o planeta recém-descoberto Próxima D, segundo os astrônomos?
Ele orbita quase colado à sua estrela-mãe, a apenas 4 milhões de quilômetros. Isso é 10 vezes mais perto do que Mercúrio está do Sol. Consequentemente, um ano em Próxima D dura apenas 5 dias. Sua massa é muito pequena, cerca de 1/4 da Terra, tornando Próxima D o planeta menos massivo desse tipo já descoberto. Assim, este é um objeto de pequeno tamanho e massa insignificante. Suas vizinhas, Próxima B e Próxima C, orbitam um pouco mais longe da estrela-mãe. Na primeira, o ano tem 11 dias. Na segunda, 5 anos terrestres. A Próxima D está localizada na zona habitável de sua estrela? Há muitos debates sobre isso, mas a maioria dos cientistas concorda que não. Ela orbita muito perto da anã vermelha. Presume-se que a temperatura em sua superfície seja de cerca de 87 graus Celsius positivos. Isso pode ser um obstáculo para o desenvolvimento da vida no planeta? Se lembrarmos que até mesmo em geysers ferventes da Terra vivem bactérias extremófilas, então provavelmente não. Mas o principal que os astrônomos querem transmitir ao mundo é o seguinte: ao redor da nossa estrela mais próxima gira uma verdadeira multidão de mundos diferentes, desde superterras até planetas minúsculos quase sem peso. Isso inspira otimismo e o desejo de continuar as buscas. E para finalizar, o mais interessante: já foram registrados sinais vindos do interior do sistema estelar de Próxima Centauri? Acontece que sim. Ocorreu em dezembro de 2020, o sinal foi chamado de BLC1 e passou a ser estudado detalhadamente. Uma saudação inesperada do sistema Próxima Centauri foi recebida com a ajuda do telescópio do Observatório Parkes, na Austrália. O programa correspondente começou ainda em 2015 e seu objetivo era a busca por sinais extraterrestres. É claro que o primeiro objeto em que os astrônomos focaram foi a estrela mais próxima de nós, Próxima Centauri. Após 5 anos, o resultado foi alcançado. Um sinal com largura de espectro de 1 GHz foi considerado impossível de ser produzido por um objeto astrofísico de origem natural. Além disso, os cientistas afirmaram que a fonte do sinal não poderia estar localizada em nosso planeta. Sua intensidade variava, o que provavelmente indicava a rotação orbital do objeto que emitia o sinal. A transmissão da mensagem extraterrestre durou cerca de 30 horas. Os astrofísicos também descartaram como causa possíveis ecos acidentais de satélites artificiais ou aviões em voo, pois essa frequência não é utilizada por esses objetos. Então, isso significa que, pela primeira vez desde o famoso sinal WOW, conseguimos captar novamente sons de uma civilização altamente desenvolvida? Infelizmente, não. Posteriormente, os cientistas chegaram à conclusão de que o BILC1, na verdade, tem origem terrestre. Talvez o culpado seja a intermodulação, quando duas frequências se misturam e causam interferências de rádio. Que decepção! Dá vontade de perguntar mais uma vez: então, onde estão todos eles? Está planejada uma pesquisa futura do sistema estelar Alpha Centauri? Em um futuro distante, sim. Uma nave interestelar pode ser enviada para a nossa vizinha mais próxima. É verdade que a viagem levaria mais de 1000 anos. Isso se usarmos um sistema de propulsão não nuclear. A sonda Voyager, a 17 km por segundo, levaria cerca de 74.000 anos para chegar à estrela. Mas quem sabe, se o progresso continuar avançando sem parar, usando um motor de propulsão nuclear por pulsos, a viagem até Próxima Centauri poderia ser feita em apenas um século. Essas não são todas as ideias. O que você acha sobre microsondas? Um projeto chamado Breakthrough Starshot propõe enviar para o objetivo desejado um enxame de pequenas sondas, viajando a 20% da velocidade da luz. Conjuntos de lasers terrestres darão um impulso a elas. Se o projeto se tornasse realidade, já na primeira metade deste século, teríamos dados sobre o sistema planetário de Próxima Centauri. Mas as informações levariam longos 4 anos para chegar até nós.
Considerando o fato de que a humanidade já tem problemas demais aqui na Terra, será que vale a pena seguir nessa direção e continuar a busca por exoplanetas habitáveis? Os cientistas têm certeza que sim. Antes da invenção dos primeiros telescópios, as ideias das pessoas sobre como eram os planetas e outros objetos cósmicos baseavam-se apenas em suposições e, claro, em muita imaginação. Agora os tempos são completamente diferentes. Temos tecnologias avançadas que nos permitem obter informações precisas. Agora temos muitas imagens do universo, incluindo do Sol e de vários planetas. Agora vamos dar uma olhada em imagens incríveis que impressionam a mente. O Sol pode ser considerado uma enorme e poderosa bomba em nosso sistema planetário. A cada segundo ele libera uma quantidade de energia igual à energia de 1 trilhão de bombas nucleares. Nossa estrela principal representa mais de 98% da massa total do sistema solar. Imagens impressionantes do Sol foram feitas por um dos observatórios espaciais da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço, chamado Observatório de Dinâmica Solar. Isso aconteceu relativamente recentemente, em agosto de 2021. Naquela ocasião, conseguiram registrar um momento realmente único. Do Sol, parecia que uma pequena parte da matéria se desprendeu e ficou imóvel por algum tempo. Essa ejeção de massa muito perigosa depois de pairar se moveu a uma velocidade de 1.448 km por segundo. Como se sabe, o planeta mais próximo do Sol é Mercúrio. Ele, como a estrela principal, sempre despertou interesse especial entre pesquisadores. A sonda espacial Messenger foi o primeiro aparelho a entrar em órbita de Mercúrio. Lá, conseguimos observar a superfície do planeta, que estava coberta por crateras de vários tamanhos. Vemos claramente também os locais de impacto dos asteroides, entre eles, por exemplo, a cratera Van Eyck. Agora, olhem para essas imagens datadas de abril de 2015. Aqui está apresentada a medição espectral da superfície de Mercúrio. A sonda Messenger capturou cerca de 200 mil imagens de Mercúrio sob vários ângulos, muitas em alta resolução. Após cumprir todas as tarefas estabelecidas, a nave colidiu com a superfície do planeta. Sim, intencionalmente, pois o Messenger não tinha energia para retornar à Terra. Você poderia pensar que Mercúrio é o planeta mais quente do sistema solar, afinal ele está mais próximo da nossa estrela principal. No entanto, existem planetas com temperaturas de superfície significativamente mais altas, e esse planeta é Vênus. Além disso, é o planeta que está mais próximo da Terra. Vênus tem sua própria atmosfera. Sua camada é 90 vezes mais espessa do que a da Terra. Ela é composta principalmente por dióxido de carbono. É justamente por causa da atmosfera que a superfície de Vênus tem temperaturas infernais. O desenvolvimento soviético Vênus 13 foi projetado especificamente para o estudo do planeta. Em 1º de março de 1982, o aparelho foi o primeiro a tirar fotos coloridas de Vênus e enviá-las à Terra. A temperatura na superfície do planeta chega a 470 graus Celsius. A própria construção do módulo previa que ele conseguiria funcionar por cerca de meia hora. No entanto, ele foi construído como uma espécie de reservatório, o que ajudou a manter a eficiência do funcionamento por 2 horas após o pouso em Vênus. Em 1990, uma sonda da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço chamada Magalhães foi enviada para esse planeta para registrar toda a superfície. Como resultado, obtivemos provas de que há vulcanismo em Vênus, movimento de placas tectônicas, efeitos da ação dos ventos, além de quilômetros de rastros de lava. Uma dessas trilhas de lava tem quase 8.000 quilômetros de comprimento. Agora, dê uma olhada em outra imagem única do vulcão mais alto de Vênus, com 5 quilômetros de altura, o Monte Maat. Ao fim de sua missão, Magalhães, como outras sondas, colidiu com a superfície do planeta. Como vocês sabem, a terceira a partir do Sol é a Terra. Este é o único planeta do sistema solar onde existe vida. Acho que uma simples foto do nosso planeta vista do espaço não vai surpreender vocês, mas vamos tentar. Olhem para esta foto da Terra,
tirada por um telescópio mais moderno da Administração Nacional da Aeronáutica e espaço em alta resolução a uma distância de 35 mil quilômetros. Nós vemos a América do Norte e a América do Sul, além da Lua, que apareceu na foto por acaso. E há 2 anos, a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço conseguiu registrar um eclipse solar total com a ajuda do satélite GOES-16. Mas isso não é tudo. Em 2011, o satélite Electro-L fez outra foto detalhada da Terra, mostrando agora a África e a Eurásia. E quanto a Marte? Esse planeta incrível, já há muitos anos, instiga a mente dos cientistas. Ele também é chamado de planeta vermelho. Em 1979, uma sonda chamada Viking 1 foi enviada para Marte. Como resultado, temos muitas fotos detalhadas do planeta, como esta aqui. Após o Viking 1, o Viking 2 foi enviado a Marte, registrando as planícies e picos gelados polares do Sul. Em 2013, a Agência Espacial Europeia forneceu várias imagens detalhadas de Exus Chasma, uma fissura no Alto Planalto Lunar Plano, que também é a parte mais ao norte do Vale Mariner. Também temos imagens de Marte de outras sondas. Por exemplo, do Curiosity, que forneceu imagens panorâmicas do planeta compostas por outras fotos. Vamos passar para o maior planeta do nosso sistema, Júpiter. Ele se destaca entre os planetas pelo tamanho e pela grande mancha vermelha. Esse é um redemoinho atmosférico que, ao longo de todos os anos de observação, mudou periodicamente tanto de forma quanto de cor. É notável que a grande mancha vermelha tem um diâmetro até maior do que o da Terra. Há 5 anos, a espaçonave Juno passou a uma distância de 9.000 quilômetros desse redemoinho atmosférico. Como resultado, temos uma imagem da grande mancha vermelha tirada à distância mais próxima possível. A Juno não parou por aí e tirou fotos das regiões polares de Júpiter. A singularidade dessas fotos está no fato de que essas regiões não podem ser vistas da Terra. Os pesquisadores ficaram impressionados com o fato de que na parte norte de Júpiter existem 8 redemoinhos que estão em constante rotação. Em novembro de 2018, Junona forneceu uma nova foto de tirar o fôlego. Só olhe para isso. 3 anos atrás, em junho de 2019, com a ajuda do telescópio Hubble, recebemos outra imagem com a grande mancha vermelha que está diminuindo de tamanho, de acordo com os pesquisadores. Agora vamos passar para Saturno. Graças aos seus anéis notáveis, esse planeta não pode ser confundido com nenhum outro. Nós temos as imagens mais famosas de Saturno graças à sonda interplanetária automática Cassini-Huygens. Em 2002, a uma distância de 285 milhões de quilômetros do próprio planeta, esta imagem foi feita. Já 2 anos depois, recebemos uma nova imagem, mas desta vez a uma distância mais próxima. E esta foto de Saturno talvez você ainda não tenha visto pela internet. Este é o momento do eclipse do Sol por Saturno. Também temos uma imagem única do hemisfério norte de Saturno. Nela são visíveis os redemoinhos hexagonais, cuja natureza os cientistas ainda não conheciam. 5 anos atrás, em 2017, Cassini estava perto de concluir sua missão. Acreditava-se que a sonda queimaria, mas antes disso recebemos uma imagem da superfície de Saturno de muito perto. Urano é o 7º planeta em distância do Sol. Voyager 2, em 1990, tirou uma foto desse planeta. A foto foi obtida através do uso de 3 filtros coloridos. Em julho de 2004, usando o telescópio Keck, foi criada também esta imagem de Urano, onde seus anéis são visíveis. Aqui também podemos notar uma mancha brilhante. O telescópio Hubble também fez imagens de Urano. Recebemos uma foto colorida com um tom vermelho intenso nos anéis. Já em 2017, o telescópio também registrou manchas claras em Urano. E agora vamos passar para o 8º planeta mais distante do Sol, Netuno. Devido a essa distância, a única sonda que conseguiu se aproximar do planeta foi a Voyager 2. Olhe para esta foto.
Aqui você pode ver uma tempestade enorme. A Voyager 2 estava destinada a continuar sua missão já no espaço interestelar. Mas antes disso, ele fez uma imagem da superfície de Netuno a uma distância muito próxima. Nela é possível ver as faixas das nuvens atmosféricas. O telescópio Hubble também nos forneceu imagens relativamente recentes de Netuno em 2020. Aqui, você pode notar uma enorme mancha escura. Embora Netuno esteja longe da Terra, o Observatório Europeu do Sul conseguiu obter uma imagem de Netuno feita a partir do nosso planeta, usando o modo de campo estreito da ótica adaptativa do espectrógrafo. Agora, vamos passar para o corpo celeste mais polêmico da nossa lista, Plutão, que já não é mais considerado um planeta completo do Sistema Solar. Ele é visto como um planeta anão. Novos Horizontes, em julho de 2015, nos proporcionou uma imagem colorida de Plutão. Essa foto foi obtida graças à combinação de 3 outras imagens: vermelha, azul e infravermelha. Também recebemos dos Novos Horizontes outras imagens de alta qualidade de Plutão, nas quais podemos ver montanhas cobertas de gelo. Também foi registrado o seu satélite Caronte. Ainda não recebemos imagens de muitos objetos espaciais no universo que são de especial interesse para a comunidade científica. No entanto, agora podemos certamente apreciar as fotos dos planetas do nosso Sistema Solar. Acho que você já ouviu essa afirmação muitas vezes. Nos vastos espaços do universo, em cada região, devem existir corpos celestes. Esse é o paradoxo fotométrico. Existe também um paradoxo com um nome interessante: o paradoxo da morte térmica. Quando ocorre o estado de equilíbrio termodinâmico, as estrelas do universo desaparecem. E há outro paradoxo surpreendente. Ele se chama paradoxo do céu vermelho. Sobre ele, nós não sabemos tanto. Esse paradoxo só começou a ser escrito em 2020. Os cientistas estão refletindo sobre o motivo pelo qual a estrela do nosso sistema não é uma anã vermelha. Muito provavelmente, com essa explicação intrigante, só deixamos você mais confuso. Por isso, sente-se confortavelmente. Nós vamos descobrir juntos que paradoxo é esse. Nosso planeta é único por ter originado vida inteligente. A comunidade científica tenta descobrir quais fatores contribuíram para isso. Um papel significativo nisso foi desempenhado pela estrela principal do sistema, ou seja, o nosso Sol. Ela pertence à classe das anãs amarelas. Nossa estrela pode ser considerada, de certa forma, única, já que a maioria, cerca de 85% de estrelas semelhantes no universo, são anãs vermelhas com massa relativamente pequena, que pode chegar até a metade da massa total do Sol. Elas vivem mais que as anãs amarelas. Sabemos sobre planetas que estão próximos de anãs vermelhas e nos quais a vida pode potencialmente surgir. Como as anãs vermelhas existem por muito mais tempo, elas podem proporcionar a um planeta habitável uma duração de vida maior. Nesse caso, uma questão extremamente interessante para nós é: por que em nosso sistema o Sol não é uma anã vermelha? É aí que está a essência do paradoxo do céu vermelho. Podemos, é claro, pensar que o fato de termos uma anã amarela em nosso sistema é apenas uma coincidência. No entanto, não é tão simples assim. E se justamente esse tipo de anã acabou sendo mais vantajoso para o desenvolvimento do nosso planeta? Sim, a maioria das estrelas pertence às anãs vermelhas. E como é a situação com as estrelas que estão próximas de nós? A tendência continua a mesma. Nós vemos astros que pertencem a essa classe. Acontece que estamos praticamente cercados apenas por eles. E o mais surpreendente é que, estando na Terra, a olho nu, não veremos nenhuma estrela desse tipo. Mas como isso é possível? A resposta aqui é bastante simples. Anãs vermelhas são de tamanho pequeno e seu nível de luminosidade é bastante baixo. Assim, no céu noturno não vemos todas as estrelas, embora às vezes pareça o contrário. É que o brilho de algumas estrelas não é forte o suficiente para que possamos enxergá-las estando na Terra. E enquanto grupos de algumas estrelas nascem e morrem, as anãs vermelhas continuam a viver. Segundo os cientistas, estrelas desse tipo ainda não viveram tempo suficiente para completar seu ciclo de vida.
Normalmente, elas morrem, por exemplo, durante colisões com outro corpo celeste. Além disso, até as estrelas mais antigas desse tipo ainda existem. Durante a nossa explicação, você pode ter tido uma dúvida razoável. Estamos falando sobre algumas estrelas, mas o fenômeno que estamos discutindo se chama paradoxo do céu vermelho. Então por que é assim afinal? Se tivéssemos uma anã vermelha no lugar do Sol, a cor do céu mudaria? Na verdade, não. Veja, o Sol, embora pertença aos anões amarelos, não faz com que o nosso céu tenha um tom amarelado. E a nossa estrela, a olho nu, na maioria dos casos parece até branca. Estamos falando do espectro de cores visível para nós. De modo geral, a cor de uma estrela depende da temperatura que ela possui. As estrelas laranja têm as temperaturas mais baixas, enquanto as azuis têm as mais altas. Nem sempre a classificação de uma estrela é algo simples. Em alguns casos, o tom pode ser um pouco diferente, então a estrela é colocada em um grupo separado de uma determinada classe. Por exemplo, se olhássemos para a Próxima Centauri, que pertence às anãs vermelhas, de perto, ela nos pareceria mais alaranjada do que vermelha. Portanto, não devemos levar o nome das classes de estrelas ao pé da letra. E o que influencia a cor do céu? Aqui, muita coisa depende da atmosfera. A cor é formada por um conjunto de fatores. Por isso não podemos falar de mudanças radicais apenas pela presença de uma anã vermelha como estrela principal. No início discutimos uma solução para o paradoxo do céu vermelho. Porém, nesse caso, não consideramos a chance de vida em planetas com anãs vermelhas e amarelas. Normalmente era igual em todos os planetas. Na verdade, a probabilidade do surgimento de vida em planetas cujo principal astro é uma anã vermelha é muito menor do que em outros tipos de estrelas. Nós temos provas bastante sólidas disso. Jovens anãs vermelhas têm atividade muito mais alta, resultando em mais explosões. Isso impede o surgimento da vida nos planetas próximos. Como essas estrelas têm temperaturas mais baixas, a área onde a água pode ficar líquida é bem restrita. Se um planeta estiver muito próximo de uma estrela desse tipo, é muito provável que ele fique em captura de maré. Em outras palavras, ele estará sempre voltado para a estrela com apenas um lado. E você entende que nessas condições não pode haver um desenvolvimento normal da vida no planeta. Por esse mesmo motivo, as anãs vermelhas praticamente não têm planetas gigantes. Porque isso é importante. O fato é que a presença de um planeta de tamanho gigante no sistema tem um efeito positivo sobre os planetas habitáveis. Eles, por exemplo, com seu tamanho, protegem esse planeta, bloqueando meteoritos e outros corpos celestes. Dessa forma, nada disso impede o desenvolvimento da vida. Resumindo o que foi dito acima, podemos lembrar do cientista David Kipping, que afirma que a probabilidade de surgir um planeta habitável em um sistema com uma anã vermelha é 100 vezes menor do que em sistemas com outros tipos de estrelas. Vale considerar que não podemos chamar essa informação de precisa, pois ainda há muito que não sabemos e que exige mais pesquisas. Outra solução para o paradoxo do céu vermelho é a chamada janela reduzida para a vida complexa. A essência é que a vida em um planeta próximo a uma anã vermelha simplesmente não teve tempo de surgir, não teve tempo suficiente. Apesar de estrelas desse tipo serem as mais longevas, o papel decisivo aqui é desempenhado pela chamada estrela pré-sequência principal, ou simplesmente estrela pré-sequência principal. Essa é uma fase do ciclo de vida da estrela, que ocorre antes do período em que ela começa a fundir hidrogênio. Essas estrelas também podem possuir um campo magnético forte. O nível de brilho também pode ser maior do que na fase seguinte. O mais importante é que a duração da existência das estrelas pré-sequência principal pode chegar a 1 bilhão de anos. O que acontece com os planetas que estão próximos de uma estrela assim, onde potencialmente poderia surgir vida? Ocorre um efeito estufa constante. Consequentemente, as superfícies aquecem a temperaturas em que a existência de organismos vivos se torna impossível. Essa fase também ocorre nas anãs amarelas, como o Sol, mas sua duração é significativamente menor.
Nesse período, ainda pode surgir vida em planetas da zona habitável. Outra opção para resolver nosso paradoxo é a pequena quantidade de pontos vermelho pálidos. Na maioria das vezes, os objetos de observação são as anãs com as maiores massas, pois seu nível de brilho facilita as pesquisas. Os resultados mostram que cerca de 16% das anãs vermelhas estudadas possuem exoplanetas na zona habitável. O problema é que as anãs vermelhas menos massivas são pouco estudadas e, consequentemente, pode não haver tais planetas em sua zona habitável. Considerando esse fato, podemos supor que a probabilidade de haver planetas rochosos na zona habitável de uma anã vermelha é 100 vezes menor do que nas estrelas amarelas. Assim, a vida também surge lá muito raramente. À medida que a tecnologia avança, teremos a oportunidade de estudar anãs vermelhas mesmo com pouca massa. Isso vai nos ajudar a descobrir com mais precisão se existem exoplanetas ao redor delas. Então, teremos a oportunidade de avaliar quão provável é o surgimento de vida nesses planetas. O paradoxo do céu vermelho provavelmente se tornará o principal objeto de pesquisa no futuro. E isso não é surpreendente, pois vai nos ajudar a descobrir qual é a probabilidade de existirem planetas habitáveis no universo. Este é o telescópio espacial de nova geração James Webb. Toda a humanidade esclarecida aguardava ansiosamente seu lançamento. No momento, este é o dispositivo óptico mais produtivo já lançado pelos terráqueos. Quais tarefas esse telescópio inovador deve cumprir? Com que equipamentos ele está equipado? Que fotos ele já enviou para a Terra? E por que não foi possível se limitar ao já conhecido e comprovado Hubble? Vamos tentar responder a todas essas perguntas de forma breve, concisa e clara. O lançamento do telescópio James Webb, que aconteceu em 25 de dezembro de 2021, ocorreu sem o menor problema. Pode-se atribuir isso à sorte, que naquele dia favoreceu os funcionários da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço, assim como das agências espaciais europeia e canadense. Ou pode-se concluir que, com o tempo, aprendemos a organizar esses eventos com competência. De qualquer forma, o foguete Ariane 5 Evolution Cryotechnique Type A colocou o telescópio na altitude necessária, com a aceleração adequada e no ângulo correto, após o que o aparelho partiu para uma longa viagem de 30 dias até a órbita, para o ponto de Lagrange L2, onde ele poderá trabalhar com sucesso por muitos anos, monitorando os cantos mais distantes do universo. Embora James Webb já tenha chegado ao local, ainda serão necessários alguns meses para colocá-lo totalmente em operação. Portanto, provavelmente o aparelho só será ativado no verão de 2022. Até lá, todos os 18 segmentos espelhados do telescópio precisam ser calibrados para que funcionem juntos como um grande espelho, e os equipamentos devem ser resfriados até a temperatura necessária de quase menos 270 graus Celsius, o que levará pelo menos algumas semanas. Em primeiro lugar, vamos responder à pergunta: por que a humanidade não se contentou com um instrumento bastante eficaz chamado Hubble, que já nos serve fielmente há mais de 30 anos? O principal segredo está na faixa de observação. Enquanto o Hubble observa o universo nos espectros ultravioleta próximo e infravermelho próximo, James Webb fará observações na faixa do infravermelho de ondas longas até o infravermelho médio. O que isso significa na prática? O novo telescópio vai olhar para onde se formaram as primeiras estrelas e galáxias, lugares onde nenhum aparelho terrestre jamais conseguiu enxergar. A segunda vantagem do James Webb em relação ao Hubble é que o primeiro não será afetado pela atmosfera terrestre, então o poder de resolução de sua ótica será 10 vezes maior. Quais tarefas o James Webb deve cumprir? Primeiramente, ele vai focar nas regiões onde, de acordo com a hipótese tradicional, ocorreu o Big Bang. É exatamente lá que os cientistas esperam registrar a primeira luz do universo, que viajou por bilhões de anos das estrelas e galáxias. James Webb também vai observar sistemas estelares em busca de exoplanetas, onde talvez seja possível detectar vida em qualquer uma de suas formas. Este telescópio avançado conseguirá até ver os satélites desses planetas. A única coisa que James Webb não é capaz de fazer é obter imagens dos objetos encontrados. Isso só será possível por volta da década de 2030,
quando a humanidade lançar a sonda Large Ultraviolet Optical Infrared Surveyor. Em seguida, Webb vai se concentrar no processo de formação das galáxias, das mais antigas até aquelas que surgiram aproximadamente 400 milhões de anos após o Big Bang. Até agora, nenhum telescópio conseguiu cumprir essa tarefa, novamente por causa da incapacidade de enxergar na faixa do infravermelho. E quanto ao nosso sistema estelar, será que James Webb vai ignorá-lo? Claro que não. O telescópio examinará de perto os satélites dos planetas gigantes que supostamente têm oceanos sob sua crosta. Estamos falando de Europa e Encélado. James Webb também estudará detalhadamente pequenos corpos do sistema solar. Ainda mais porque, no ponto de Lagrange, L2 nem a Terra nem a Lua vão atrapalhar, já que estarão posicionadas atrás da sonda. Quais equipamentos instalados a bordo do James Webb vão ajudar a cumprir fielmente as tarefas mencionadas acima? Os engenheiros equiparam o telescópio de forma excelente. Não é à toa que quase 10 bilhões de dólares foram investidos no projeto. A tela de proteção térmica do aparelho pode parecer frágil à primeira vista, mas é feita de Kapton resistente com revestimento de alumínio e silício, capaz de suportar temperaturas desde o zero absoluto até mais de 400 graus Celsius, o que equivale ao clima sufocante de Vênus. Além disso, a estrutura em camadas do material impede que meteoritos causem danos significativos à tela de proteção térmica. Graças às costuras especiais, os buracos não crescerão até ficarem perigosos. Claro, o componente mais importante do telescópio é o espelho segmentado, cujo diâmetro é de 6,5 metros. A ideia de fazer um objeto sólido desse tamanho foi descartada, já que seu peso impediria qualquer foguete de levar James Webb à órbita. Por isso, os astrofísicos usaram um projeto do Pentágono feito para satélites de reconhecimento. Como resultado, o telescópio foi equipado com um espelho segmentado. A desvantagem desse equipamento eram as lacunas entre segmentos, porém na prática os erros foram insignificantes. Mas sabe o que é mais impressionante? É a micromecânica do espelho de berílio, que permite girá-lo com uma precisão de até 140 nanômetros. E esse é aproximadamente o tamanho do vírus da imunodeficiência humana. Aliás, essa tecnologia segue em segredo pela Agência Nacional de Reconhecimento Espacial dos Estados Unidos da América. Quanto ao restante dos equipamentos, o telescópio está equipado principalmente com vários tipos de espectrógrafos, um sensor de orientação precisa e uma câmera de infravermelho próximo, capaz de detectar a luz das estrelas mais distantes, estudar objetos do cinturão de Kuiper, nos revelar os mistérios do nascimento das galáxias e até mesmo criar um mapa da matéria escura. Os espectrógrafos, por sua vez, são necessários para estudar objetos que emitem uma quantidade criticamente baixa de luz. Para monitorar até uma centena desses corpos simultaneamente, foi criado um sistema único de micro-obturadores que suprime a luz de fontes mais brilhantes. E, para finalizar, o mais interessante. Que fotos o telescópio James Webb enviou para a Terra? Não se surpreenda, embora o aparelho ainda não tenha sido colocado em operação, de passagem o telescópio já conseguiu apontar sua lente para as profundezas do espaço. Primeiro, é uma selfie do telescópio, mais especificamente do espelho principal. Essa foto demonstrou claramente aos engenheiros o quão alinhados estão os segmentos e no que ainda precisam trabalhar. O próximo alvo de James Webb foi uma estrela chamada Henry Draper 84406, localizada na constelação da Ursa Maior. Por suas características, ela é semelhante ao Sol e está localizada a uma distância de 260 anos-luz de nós. Os curadores do projeto escolheram esse objeto de propósito, pois não há estrelas brilhantes próximas que possam atrapalhar as observações. Graças às fotos obtidas, os cientistas concluíram que a câmera está funcionando corretamente e também decidiram em que direção seguir para o ajuste futuro dos espelhos. É interessante notar que a imagem foi obtida em forma de mosaico de 18 partes, já que, no momento, o espelho funciona como células separadas. Para quais objetos o telescópio voltará sua atenção quando a calibração de seus segmentos estiver finalmente concluída? Serão os sistemas planetários de Eridano e HAR 8799. Sobre o primeiro, sabemos que ao redor de uma jovem estrela na constelação de Eridano, com cerca de 20 milhões de anos e localizada a quase 100 anos-luz de nós,
orbita pelo menos um planeta classificado como anão marrom. O que é o sistema planetário HR 8799? Ela está localizada na constelação de Pégaso, a uma distância de quase 130 anos-luz do Sol. Acredita-se que o sistema de 3 planetas esteja envolto em uma nuvem de poeira, semelhante ao cinturão de Kuiper. Um dos objetos foi fotografado por um telescópio chileno e descobriu-se que é um gigante 10 vezes mais massivo que Júpiter. Nas camadas externas da atmosfera do corpo celeste é bastante quente, mais 800 graus Celsius. Então James Webb, já em julho, vai examinar esses sistemas com mais atenção, medir os espectros dos planetas e estudar detalhadamente a composição da nuvem de poeira. Neste momento, o telescópio está a 1,5 milhão de quilômetros da Terra, ajustando seus instrumentos para a pesquisa produtiva e se resfriando aos poucos. O combustível a bordo da nave, em teoria, basta para 20 anos. Foi projetado para funcionar de 5 a 10 anos, mas uma manobra no lançamento ajudou a economizar recursos. Dada a localização atual da nave, não há previsão de missão tripulada para reabastecimento ou reparo de equipamentos caso falhem nesse período. Isso não é o Hubble, que recebeu várias missões dos ônibus espaciais. Por isso, os engenheiros ainda não fazem previsões sobre a duração do funcionamento de James Webb. O que o mundo espera desse pioneiro científico? Os astrônomos pretendem, com a ajuda dele, descobrir coisas incríveis e explorar cantos tão distantes do universo que nem sequer sonhavam. E nós vamos acompanhar de perto o trabalho de James Webb e torcer para que ele tenha uma vida tão longa quanto o Hubble. A idade do nosso planeta é bastante avançada. 4,5 bilhões de anos. Em teoria, a Terra pode existir por mais ou menos o mesmo período de tempo. No entanto, muitos fatores influenciam a duração da vida. Por exemplo, o Sol. Os processos que ocorrem lá podem causar um aumento de temperatura, criando condições impossíveis para a existência da humanidade. A destruição do planeta é um assunto totalmente diferente. Se, por exemplo, um buraco negro entrar no nosso sistema solar, então o nosso planeta simplesmente se dividirá em vários pedaços. Um meteoro pode colidir com a Terra, causando a extinção de toda a vida. Por exemplo, cerca de 66 milhões de anos atrás, o impacto de um asteroide de apenas 10 quilômetros causou uma grande extinção em massa e o desaparecimento dos dinossauros. Também não se pode descartar o perigo de que nosso planeta possa sair de sua órbita. Se pensar bem, nosso planeta está totalmente indefeso neste imenso universo. No entanto, mesmo se deixarmos de lado todas as possíveis ameaças cósmicas, existe uma força totalmente inesperada capaz de destruir o nosso mundo. Você já ouviu falar da teoria do vácuo falso? Por que ele é chamado de falso? Existe uma hipótese de que o vácuo em nosso universo não seja verdadeiro e que, em algum momento, possa se tornar real. Esse processo é chamado de decaimento do vácuo falso. Ele leva à destruição do universo em seu estado habitual. Para entender melhor esse processo, vamos descobrir o que é, afinal, o vácuo no universo. Criar um vácuo artificialmente é praticamente impossível. Não podemos retirar todo o ar e todos os átomos do espaço. Mas algumas partes do universo estão o mais próximo possível do vácuo ideal. Muito provavelmente, ele pode ser encontrado no espaço intergaláctico. Lá existe o vazio no sentido convencional, e muitas vezes não há átomos de substâncias comuns. É sabido que não podemos criar um vazio absoluto removendo todas as partículas de uma parte do espaço. De acordo com a teoria quântica, no universo existem campos cujo valor muda com o tempo e depende da localização. Sob a ação de diferentes energias, ocorrem oscilações na região desses campos. Mesmo que elas parem, os campos ainda permanecerão. Ou seja, mesmo que o nível de energia dos campos seja mínimo, o termo vazio absoluto, nesse caso, não será preciso. O princípio da incerteza de Heisenberg afirma que, mesmo em níveis baixos de energia, pequenas oscilações, chamadas de flutuações quânticas, ainda ocorrem. Em uma pequena região do espaço, por tempo breve, pares de partículas surgem e somem.
O fato de que as flutuações quânticas existem também é confirmado pelo chamado deslocamento de Lamb. Anteriormente, supunha-se que os elétrons do átomo de hidrogênio, que estavam nos níveis de energia 2p e 2s, tinham o mesmo nível de energia. No entanto, foi comprovado experimentalmente que isso não é verdade. Essa característica ficou conhecida como deslocamento de Lamb. Algum tempo depois, esse fenômeno recebeu uma explicação. Havia uma interação entre o elétron e as flutuações quânticas. Também vale lembrar do famoso efeito Casimir. Como sabemos, os campos oscilam mesmo na energia mínima segundo a teoria quântica de campos. Como resultado, surgem partículas virtuais. Se estivermos falando do campo eletromagnético, aqui aparecem fótons virtuais, cujas ondas têm todos os comprimentos de onda possíveis. 4 anos atrás, em uma das revistas científicas, apareceu um artigo dizendo que cientistas tentaram obter uma imagem do efeito das flutuações quânticas usando um microscópio de varredura. No decorrer de experimentos posteriores, descobriu-se que as flutuações quânticas afetam até mesmo objetos de tamanho mínimo. É lógico, ao falar sobre o vácuo, abordar também um fenômeno como a energia escura. É justamente graças a ela que ocorre a rápida expansão do universo. Até agora, ainda não descobrimos o que exatamente ela é. Temos um vídeo separado sobre isso, mas podemos ver as consequências de sua existência. Frequentemente, ao falar sobre energia escura, é mencionada a expressão energia do próprio espaço. Isso pode ser relacionado à energia do vácuo. É bem possível que seja assim que possamos explicar a natureza da energia escura. No entanto, nem tudo é tão simples aqui. Um fóton virtual isolado não aumenta significativamente a energia do vácuo, mas a soma da energia de todos eles torna o efeito perceptível. Dessa forma, mesmo em uma parte relativamente pequena do espaço, haverá um nível significativo de energia. Para garantir a expansão do universo, é necessário uma quantidade de energia 120 ordens de magnitude menor. E o que queremos dizer com o termo vácuo falso? Chamamos simplesmente de vácuo o estado em que o campo tem a menor quantidade possível de energia. Para um sistema no vácuo, a estabilidade é característica. Podemos dizer que o universo trabalha para alcançar um estado de estabilidade e reduzir a quantidade de energia. Se não for mais possível diminuir a energia, esse fenômeno já pode ser chamado de vácuo verdadeiro. No entanto, como vamos caracterizar a situação em que as partículas estão em um estado estável, mas ainda é possível diminuir a energia? É exatamente isso que chamamos de falso vácuo, um estado do campo quântico que corresponde ao seu mínimo local. E pode acontecer de partes separadas do universo não estarem no vácuo real, mas sim no falso? Se for assim e a energia não chegou ao mínimo, o que acontecerá com as reações químicas e objetos do universo quando ela diminuir? O universo passará por mudanças significativas ao fazer a transição para o estado de vácuo verdadeiro. Isso pode levar à destruição de estrelas e planetas com seus satélites. Agora estamos falando apenas de suposições, mas como é na realidade? Será que o universo realmente está em um falso vácuo? Existe essa possibilidade. Acho que você já ouviu falar do campo de Higgs. A maioria dos campos tem um nível mínimo de energia e um vácuo verdadeiro. Mas, para o campo de Higgs, como os cientistas sugerem, existe uma instabilidade. Esse campo tem um valor médio esperado de vácuo que não é igual a zero. É justamente o campo de Higgs que pode estar em um falso vácuo. Ele possui uma barreira especial que impede a queda de energia e a transição para o estado de vácuo verdadeiro. O campo pode permanecer nesse estado por um tempo bastante longo, mas se alguma força agir sobre ele, começará a queda do nível de energia. Nesse caso, ocorrerão as transformações mencionadas anteriormente no universo. Qual é a probabilidade de esse resultado acontecer? Isso é possível, e aqui está o porquê. Podemos aprender sobre a estabilidade do vácuo comparando duas partículas, o quark T, que é o mais massivo, e o bóson de Higgs. Atualmente, conhecemos as massas de ambas as partículas.
Levando em conta esses valores e o momento de incerteza, podemos supor que o vácuo é caracterizado por uma metastabilidade. De acordo com esses dados, isso significa que podemos continuar existindo tranquilamente em tal universo em um estado de falso vácuo por um tempo muito longo. Mas se houver decadência do falso vácuo, o que pode causá-la? Nós temos duas versões. Como no momento reina estabilidade no universo, para mudar o estado do vácuo é preciso usar energia. Se ocorrer uma explosão poderosa em algum lugar do universo, surgirá uma região de vácuo verdadeiro que começará a se expandir e ocupará grande parte. No entanto, esse fenômeno exigirá uma quantidade enorme de energia. É por isso que os cientistas não acreditam que algo assim realmente possa acontecer. Mas com o tunelamento quântico, a situação é completamente diferente. As partículas normalmente não atravessam obstáculos, mas se considerarmos a mecânica quântica, isso é totalmente possível. Dessa forma, surgirá uma região no universo onde haverá o vácuo verdadeiro. Se o tamanho dessa região do universo for muito pequeno, ela não necessariamente começará a se expandir. Mas ainda assim, existe a possibilidade de que o contrário aconteça. Durante a decomposição do falso vácuo, pode ocorrer nucleação, ou seja, uma mudança de estado que começa a partir de uma pequena região surgida devido ao tunelamento quântico. Nesse caso, a transição do universo para o estado de vácuo verdadeiro acontecerá gradualmente. Como leis diferentes atuam na região formada, ela destruirá tudo em seu caminho. Esse evento muito provavelmente acontecerá mais cedo ou mais tarde. Quando exatamente, nós não sabemos. Os cientistas têm opiniões diferentes sobre isso. É possível que o tunelamento quântico já tenha ocorrido em algum lugar, dado o tamanho do universo. De qualquer forma, isso não vai chegar à nossa galáxia tão cedo. Se essa região já se formou em algum lugar e está além do horizonte de eventos, então ela nunca alcançará o nosso planeta. Afinal, como se sabe, o universo tem a propriedade de se expandir. Dessa forma, não há motivos para esperar o fim do mundo. Se o vácuo do nosso universo não for falso, então esse destino nunca nos alcançará. Pesquisas futuras certamente lançarão luz sobre essa questão. Veja as capturas de tela na tela agora. São estatísticas do YouTube. O que significam? Atualmente, 57% dos espectadores do canal assistem sem se inscrever. Essa é a verdadeira essência da minha mensagem para vocês. Portanto, para não perder o Hubble da sua lista de inscrições, tudo o que você precisa fazer é clicar neste botão vermelho, que se parece com isso e está logo abaixo deste vídeo. A lei do universo é simples. Lembre-se disso, pois cada inscrição sua é muito importante para mim. Quanto mais espectadores, quanto mais vezes eles assistem e deixam um like, mais rápido sai um novo vídeo mega interessante. Nos falamos em breve.